Maravilha, estamos aqui juntos para a gente adorar o nome do nosso Deus e prestar culto de louvores a este que é o único que é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? E Ele não divide a sua glória com ninguém. Amém? Amigos, hoje... Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro N. Maneiros, sábado, do dia 24 de maio de 2025, e este é o professor Marcos Cláudio. Alguém aqui... A voz já é feia, filha. Pronto, agora... Oi. Agora tá melhorando, tá? Pode tirar a foto aí. Opa. Pronto. Alguém sabe o que é isso aí? Qual o nome? Bebê o quê, menino? De silicone. De silicone. Pronto, esse daí é o bebê... Qual o nome? Reborn. O que é reborn? É o quê? É, reborn vem de robô, é? O quê? Renascido? Aí é? Eu só sei uma coisa. Hoje tá uma febre, né? Essa questão desse bebezinho aí. Só que é errado ter um bebê desse? É errado? Quem acha que é errado ter um bebê reborn? Levante sua mão e diga eu! 385 pessoas disseram nada. Não é errado. É igual a questão do ter dinheiro. Vocês que são ricos, é errado ter dinheiro? Não é errado. A questão hoje em dia é que esse bebê está tomando o lugar do ser humano. E tem pessoas que vão à beira da loucura. Amigos, eu olhei algumas entrevistas, né? Olhei alguns vídeos. Chega a ser ao ponto de a mãe desse bebezinho aí, um bebê reborn, a ponto de querer batizar o bebê na igreja católica. Chega ao ponto de se consultar. Teve até uma briga no posto de saúde, porque o bebê levou para vacinar. Você vacinou, não? Então, tem o parto também. Já tem o parto. Você escolhe como é que é o bebê. Você escolhe a idade do bebê. E o mais caro é o que vem na incubadora. Mais caro. Então, hoje em dia, o ser humano, que sou eu e é você, amigos, que muitas vezes criticamos das pessoas que cuidam dessa questão de bebê reborn, ou até, não sei se eu vou pegar no caso de alguém aí, questão de pet também, né? Que tem o pai de pet, a mãe de pet, não sei o que de pet, é tanto negócio de pet, e a gente trocando, gostando ou dando mais amor a objeto do que a pessoas. A gente começa a amar objetos e começa a usar o quê? Pessoas. E é assim que está o nosso mundo. E este bebezinho aí, né, como foi falado, está tomando o lugar das crianças. Muitas mães que estão, como posso dizer, tem um relacionamento sentimental com essas bonecas, enquanto outras mães, ou pais, ou padrastos, madrastos estão matando crianças. Você vê aí crianças sendo mortas pelos pais. Então está tudo meio confuso, certo? Mas quando eu olho para este bebê reborn, que parece que a gente comprou só para não pegar fila. Mas um bebê não pega fila. Ele parece um bebê. Parece, até bonitinho, olha. Mas ele não é um ser humano. Parece, mas não é.
tem aparência, porém não é um ser humano. Quando eu olho para esse bebê, eu me lembro de uma coisa. Eu me lembro do capítulo da Bíblia, que você vai abrir agora, em Apocalipse, capítulo 3. Abra a sua Bíblia em capítulo 3. Abra a sua Bíblia em Apocalipse 3, versículo 14. Apocalipse 3, 14. Muitas vezes criticamos, mas hoje o cristianismo está sendo um cristianismo reborn. Um cristianismo que parece ser um cristianismo, porém não é. Pessoas que parecem ser crente, parecem ser de Cristo, mas a verdade é que não são. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Houve até, houve até uma brincadeira, e essa brincadeira parece que ela se mistura com a realidade. Essa brincadeira, quem fez essa brincadeira? Diga eu. Ninguém fez. Olha aí. Ninguém fez, Bruno. Quem fez essa brincadeira aí que pegou a fotinha e botou uma caixinha de brinquedo, que fosse um bonequinho? Ninguém fez aqui? Tem certeza? Não diga não, eu sei que alguém tá. Eu sei que pessoas fizeram aqui. Ah, diga pra mim não. Presta atenção aí, ó. Pastor Rogério, esse pastor aí é de verdade. É um pastor que fez essa brincadeira. Então, na internet estava lotado de pessoas, né? Eu sou policial, ele estava com som, ele estava minha fotinha dentro de uma caixa, aí estava as armazinhas, né? Vocês não viram isso? E também, glória a Deus, crente. Então, que é isso aí? Mas isso aí, presta atenção, isso aí foi uma brincadeira que mostra como está a minha e a sua realidade, a realidade da igreja. Pessoas que são crentes só de aparência. São crentes que não oram, porque o boneco ora. O boneco jejua. O boneco prega. Então é assim que está a nossa vida hoje. Estamos num período de Laodiceia. E infelizmente a igreja, mesmo que não seja obrigada a participar dessa profecia, muitas vezes, por não estar com relacionamento mais aprofundado com Cristo, a gente participa dessa profecia. De parecer, mas não ser. Então essa brincadeira mostra hoje como está o estado da igreja. Cristãos reborns. Cristãos que não têm vida. Cristãos que não oram. Cristãos que não se ajoelham. E falar em se ajoelhar, uma pergunta para mim e para vocês. O que está mais desgastado no seu corpo? O seu joelho ou o seu olho? De tanto olhar para a tela do celular. O que está mais desgastado? O seu olho de tanto olhar para a tela do celular, olhando a vida dos outros, ou os joelhos? Isso são cristãos reborns. Cristãos que têm a capa, cristãos que têm a aparência, mas não são cristãos. Então, Apocalipse 14, capítulo 3, verso 14, quantos acharam? Diga! Isso aí sabe. Quem achou, diga! Quem não achou, diga também. Eu vou também. Pronto, amém. Vou também. Então vamos lá. Então vamos orar com a Bíblia aberta. Santo Eterno Deus, muito obrigado por estarmos aqui. E agora cala-se o homem, somente a autoridade da tua palavra tenha manuseio nos nossos corações esta manhã. Fala aos nossos corações, não o que queremos ouvir, mas principalmente o que precisamos.
nos ajuda a ter uma vida espiritual reta, fiel e baseada nos teus ensinos, e perdoa os nossos pecados por Jesus. Amém e glória a Deus. Preste atenção aqui nessa leitura. Nós sabemos que a carta às 7 igrejas, além de servir a mensagem, além de servir para as igrejas daquele tempo, também significava o quê? Vocês tiveram aí um trimestre todo falando sobre profecia. Também falava sobre períodos. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro, manhã de sábado do dia 24 de maio de 2025. E este é o professor Marcos Cláudio. É o último período. Então nós estamos no tempo do fim. Esse período começa quando? 1844. Isso. E se estende até quando? Até a volta de Jesus, para me buscar e buscar você. Amém? Glória a Deus. Então vamos ver qual a mensagem da igreja de Deus para mim e para você hoje. Que é uma mensagem atual. Ok? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço, preste atenção aqui, ó, como é que começa. Conheço as suas obras. Deus, Ele conhece tudo que eu faço, tudo que eu penso. Deus conhece. Muitas vezes, por estarmos sozinhos e não ver ninguém da nossa fé por perto, a gente começa a cometer alguns pecados. Sim ou não? Sim. Olhou para um lado, não viu o pastor. Olhou para o outro, não viu a irmã, nem o irmão, ninguém. Opa, eu posso agora agir realmente conforme meu coração manda. Foi assim como Moisés? Foi assim que ele agiu? Vocês lembram? Moisés chega, olha para um lado, não vê nenhum soldado, olha para o outro, não vê. Então o que é que ele faz? Ele mata. Ele mata. Só que ele esqueceu de olhar para onde? Para cima. É onde eu e você nos esquecemos. Muitas vezes esquecemos de olhar para cima, mas Deus nessa manhã está dizendo para mim e para você: lá, no local que ninguém te vê, ninguém sabe o que tu está fazendo, eu conheço as tuas obras. E se a gente for para outros versículos da igreja, da Bíblia diz que um dia essas obras serão o quê? Reveladas. E aí não vai mais ter crente reborn. Quem é, é. Quem não é, não é. Então Deus conhece as minhas suas obras. Sei que você nem é frio e nem é quente. Você é o quê? A igreja atual está numa mornidão. Quando eu tomo algo morno, o que é que acontece? Deus diz que está o quê? Era melhor que eu fosse frio ou quente, por quê? Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, está o quê? A ponto de vomitar. Deus falando com a sua igreja, a menina dos seus olhos, que porque eu sou morno, nem sou uma coisa, nem sou outra, eu sou um crente Raimundo, pela igreja e pelo mundo. Ele está a ponto de quê? De vomitar da sua boca. Isso fala para pessoas que têm a vida dupla. Uma coisa aqui dentro da igreja e outra coisa lá fora. Porque ser crente aqui em Jerusalém, ser crente na igreja, ser crente no acampamento, ser crente na comunidade que está inserida a sua igreja é muito fácil. Eu quero ver ser crente como Daniel foi lá na Babilônia, lá no miolo, onde eu e você devemos o quê? Com a nossa vida declarar que Cristo é o nosso Senhor. Isso é fácil? Não. Porque ele diz: sem mim nada podeis fazer. Eu só posso brilhar por Cristo se eu estiver com Cristo. Se eu não estiver em comunhão com Cristo, eu não vou brilhar por Cristo. Ok? 17.
Você diz, agora Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoredo. Quem é que diz? Eu. Este é o professor Marcos Cláudio, nesta manhã de sábado, dia 24 de maio de 2025. Não preciso de nada. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia está localizada na Travessa Tenente José Barreira, número 50, no Grande Alvoredo, em Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. E está o quê? Nu. Continue. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Quando eu olho para esse versículo, e principalmente essa questão de que eu penso que eu estou vestido, que eu penso que eu tenho alguma coisa, que eu penso porque eu estou na igreja verdadeira, já estou salvo, eu não passo de uma pessoa pobre e nua. Hoje parou-se mais, glória a Deus, mas quando eu entrei na igreja, não faz muito tempo, eu tinha uns 14 anos, então isso faz o quê? Uns 5 anos? Diga amém. Glória a Deus. Parece assim que a igreja adventista só ia para o céu quem era adventista. Não, você está aí na igreja verdadeira, quem não guarda os mandamentos, até a sua oração é abominável. Quantas vezes você e eu usamos esse versículo? Quem não guarda os seus mandamentos, até a oração é abominável. Quantos não usaram esse versículo? Só que se esquece de uma coisa: esse versículo não é para as pessoas lá fora, esse versículo é para nós aqui dentro, que ao conhecer os mandamentos, que ao professar que guarda, porém não guarda, até a minha oração é abominável. Não é das pessoas que não conhecem, é de mim e você, que temos total conhecimento e seremos cobrados por ele. Eu e você seremos cobrados pelo que conhecemos, e eu e você conhecemos muito. Então a igreja tinha essa questão, e eu cresci com aquilo, até um dia que eu ouvi um hino. Não é da Assembleia não, pode cantar. Fernando Iglesias também escuta o hino adventista, né? Glória a Deus. Ele falava sobre a igreja invisível. A igreja de Deus, ela está aqui, está acolá. Ela está em todas as partes. A igreja de Deus é feita de pessoas fiéis. Como aqui dentro pode ter pessoas fiéis e pessoas que não são fiéis. Estão aqui só de aparência. Enquanto pessoas que podem estar lá na Assembleia de Deus, vamos dizer assim, que pode ser fiel ao que elas conhecem, vá para o céu e eu fique. Porque eu conheço mais, então a minha responsabilidade é o quê? É maior, porque o meu conhecimento é maior. E é sobre essa questão de conhecimento que nós vamos entender uma coisa. Abra a sua Bíblia. Nós já vamos para o final. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoredo, manhã de sábado do dia 24 de maio de 2025. E este é o professor Marcos Cláudio. Agora aperte os cintos, que nós vamos começar a pregar agora. Aperte os cintos e não fique com raiva de mim. Se quiser me chamar de novo para pregar, pode chamar. Mateus 22, verso 1. Em diante. Durma não, viu? Corria. Presta atenção aqui, ó. Jesus falou novamente com o quê? Parábolas, dizendo, preste atenção nisso. E no final eu vou fazer uma pergunta para você. O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus
servos ao que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem. Mas eles o quê? Não quiseram. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete, meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está o quê? Venham para o banquete de quê? Casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando aos servos, maltrataram-os e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: o banquete do casamento já está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vá às esquinas, presta atenção nisso aqui. Vá às esquinas e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Gente boa e gente má. E a sala do banquete do casamento ficou o quê? Cheia, lotou. Ora, comida grátis. Quem não quer, né? Quem gosta de comida grátis? Eu. Glória a Deus. Quem gosta de comida não é crente, né? Mas quando o rei entrou, presta atenção nisso aqui. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando a roupa, a veste nupcial que o rei dera. Que aquelas pessoas que foram lá, o rei que dava a roupa, mas ele estava sem a roupa. Aí o 12 lhe perguntou: amigo, como é que você entrou aqui sem a veste nupcial? E o homem o quê? Emudeceu. É agora. A minha primeira pergunta, vou fazer duas. Primeira pergunta: aquele rei convida algumas pessoas, seus convidados de honra, vamos dizer assim, e eles não quiseram ir, deram desculpa e tal, não quiseram ir. E aí o rei vai, manda pessoas ir às esquinas, e algumas traduções que trouxeram mendigo, trouxeram coxo, trouxeram todo tipo de pessoa. Aqui fala que trouxeram o quê? Pessoas boas e pessoas o quê? Más. A minha pergunta é: esses primeiros convidados se aplica a quem? A nós. Presta atenção à minha pergunta. Ao povo de Deus. Ao povo de Deus, né? Esses primeiros convidados se aplica a quem na história? Vamos ampliar, né? Para melhorar. Se aplica a quem na história? Quem? Nós aqui da igreja. Quais foram as pessoas que Jesus veio para eles e eles não o receberam? Por quê? O povo de Deus, que eram os judeus. Então essa classe de pessoas significa quem? Aquelas pessoas que mataram. Daí fala aqui, quando foram convidar de novo, mataram. Aí não tem mais festa. Por quê? Falta de alimento? Falta de casamento? Não, falta de convidados. Porque Deus está interessado em mim e em você. Essa segunda leva, quem são? As pessoas mataram. Quem são? Os irmãos, né? Só eu e você, meu filho. Os gentios. As pessoas que não tinham oportunidade, vamos dizer assim. Pessoas que não podiam chegar no templo. Que agora leprosos, doentes, cegos, coxos, todo tipo de gente. Que a igreja não é um hospital. Enquanto eu posso estar gripado, você pode estar leproso. Enquanto eu posso estar leproso, você pode estar com conjuntivite. Então não pode. Então eu e você somos dessa segunda leva. Somos bons, alguns maus, mas Cristo reúne todos. Só que dentre essas pessoas tinha um reborn. Tinha um elemento
que tinha tudo de graça, tinha tudo para ser feliz, tudo para participar das bodas, mas ele decidiu uma coisa: não vestir a roupa dada pelo rei. E aí que está o problema. O que é que significa vestes? Espiritualmente falando? O quê? O era bezerro. Não. Justiça. O que é? Alguém sabe? Justiça de Deus. Veste, justiça, o caráter de Jesus. Eu tenho que me vestir do caráter de Jesus. Eu tenho que tirar Jesus. Eu não, porque eu não posso fazer nada. Eu tenho que estar com Jesus para que ele possa tirar esse caráter que não presta e jogar um caráter dele em mim. Esse cidadão, ele não quis vestir as vestes, mas queria participar. E se o meu caráter, o seu caráter não for mudado por Cristo, você não participa de festa coisa nenhuma. Você pode vir a culto quarta, sábado, domingo, pode jejuar, pode fazer o que você quiser. Mas se o seu caráter não for o caráter de Cristo, você e eu não iremos para o céu. A mudança tem que ter no caráter minha. A minha mudança tem no meu caráter, tem que ser mudado. O seu caráter tem que ser mudado. O caráter de Cristo tem que ser colocado em mim, colocado em você. Porque a única coisa que vamos levar daqui é o quê? Nada. E caráter sujo, podre, não entra. Se o meu caráter está sujo, eu tenho que pedir Jesus para me limpar. E pedir que Ele mude. Coloque o caráter dele sobre mim. Senão não tem céu, amigo. Agora a minha pergunta é: esse cabra não quis vestir. Só que quando o rei perguntou: o que é que tu está fazendo aqui, menino? Como é que tu entrou aqui? O que aconteceu? Tu respondeu? Tudo. Falou nada. Agora a minha pergunta é: por que é que ele não falou nada? Porque ele sabia que estava errado? Ele não estava vestindo uma roupinha? É mais ou menos por aí. Porque ele sabia o que tinha de fazer e não fez. Eu acho que você já entendeu onde eu quero chegar. Muitos de nós que professamos ser cristãos, naquele grande dia, por não fazer o que se é proposto por Cristo, a gente vamos emudecer, não vamos ter resposta, porque sabia o que tinha que fazer e não fez. Tiago é claro quando diz: você sabe o bem que deve fazer e não faz, é o quê? Pecado. Pecado. E eu e você sabemos muito bem o que fazer, ou não sabemos? Falou-se aqui, vai de 90 anos, melhor que eu, ao tamanho do bucho. Naquele grande dia, se eu não mudar, presta atenção, isso aqui é sério. Se eu não mudar a minha atitude com relação à vida, na questão da saúde, do alimento e tal, naquele grande dia Deus vai perguntar: mas você não sabia? Porque quem destrói o templo do Espírito Santo, eu estou falando para mim, quem destrói o templo do Espírito Santo, meu amigo, Deus o destruirá também. E você sabe disso, eu sei. E por que continuamos a destruir o templo do Espírito Santo? Por quê? Porque nós estamos inclusos, infelizmente, na profecia de Laodiceia. Essa é a realidade. Não tem meio termo, meu amigo. Sabemos que ao vir a igreja, que diz lá em Êxodo
Não venha à minha casa de mãos vazias. Trabalhamos, ganhamos, vamos para restaurantes, comer pizza, mas roubamos a Deus. E essa questão de mãos vazias é tão séria, meu querido. Na Bíblia diz que quem é o cabeça da igreja? Pode falar, meu irmão. Jesus. Quem é o corpo? Nós. Essa tradução não está muito legal. A tradução mais perfeita para este versículo é, preste atenção, Deus, Jesus é o cabeça e a igreja as mãos. Por que as mãos? Porque Deus pensa e a igreja executa. As obras são feitas pelas mãos. Quando eu venho de mãos vazias, meu querido, estou dizendo para Jesus: você não pensou nada para mim? Você não colocou nada no meu coração para fazer? Porque se as minhas mãos estão vazias, é porque eu não tenho obras. E você sabe disso. Eu sei disso. Mas continuo a gastar meu dinheiro com outras coisas, ao invés de trazer para que almas sejam regeneradas ou trazidas para Cristo Jesus. Vocês sabem a questão do sábado, não sabem? Que é de um pôr do sol ao outro, o pôr do sol não sabe. E por que o pôr do sol da sexta é mais tarde e o pôr do sol do sábado é mais cedo? Por que é? Ou não é assim? Parece que o pôr do sol da sexta-feira é 6 horas da noite e 7. Mas o pôr do sol do sábado, meu amigo, 5 horas é o sol. Não tem mais sol. E você sabe. Você sabe disso. Você sabe o que tem que fazer. Falamos aqui também uma vez sobre perdão. Você sabe que tem que perdoar os seus irmãos. Mas você e eu continuamos com esse coração duro, rancoroso. E ainda oramos a oração do Pai Nosso. Misericórdia para mim e para você. Porque é orado a oração do Pai Nosso, e eu já falei aqui que é a oração mais perigosa que tem. Você diz: perdoa-me, Senhor, como eu estou perdoando a Ruth. Vai me perdoar como se eu não perdoo a Ruth? E se você olhar as cartas ali de Pedro, de João, você vai ver uma coisa entre elas: que Deus manda eu e você amar os nossos irmãos. Você verdadeiramente ama o seu irmão? Eu verdadeiramente amo meu irmão? Ou somos uns bandos de catitude? Amigo, é tanta coisa que a gente sabe e não faz. E a gente queremos mais conhecimento. Eu tenho que conhecer. Deus não me revela isso. Meu filho, pratique o que tu sabe, pelo menos. Porque muitas vezes a gente não pratica nem o que sabe. Então, amigos, Deus, Ele vai vomitar de sua boca. Porque o que Ele odeia, o que Ele abomina é o que? Uma vida de aparência. Parece. Vocês lembram de Jacó? Falei essa história aqui várias vezes aqui. Quando foi enganar o papai dele, foi o que ele fez? Ele não, né? A mãe dele. Foi o que eles fizeram. Mãe, mas o pai, eu não sou cabeludo. Não tem nada não, menino. Pega o cabrito, a gente mata, pega os pelos, joga, você fica peludinho. Mas aí a minha roupa é diferente. Eu uso uma roupa mais despojada. Eu não gosto muito de terno. Eu não gosto muito de... Não, a gente pega o terno do seu irmão. Você pega a roupinha do seu irmão. Mas o cheiro não
tenho esse cheiro, mas eu pego o perfume dele, o avôzão dele, finalmente. Amigos, diz que a história é que o pai de Jacó era quem? Isaac toca em Jacó, peludo. Opa, é quem? É Isaac. Ele pede para falar, ele aproveita, ele era sabidinho, ele aproveita para o quê? Cheirar. E ele dá um pino na Bíblia, dá uma fungada no cangote, opa, é o cheiro de quem? De Esaú. A roupa, no toque, no cheiro, a roupa é de quem? De Esaú. Mas toda vez que Jacó falava, a voz o denunciava. É assim que acontece com cristãos reborn. A foto lá, está lá na caixinha, bonito, tem roupa de crente, tem ou não tem? Perfuminho de crente, me abraça, não está cheio, tem ou não tem? Mas quando fala nas rodas lá do trabalho, quando abre a boca lá no colégio, quando abre a boca nas rodas de amigo, nas calçadas, na sombra, às 5 horas da tarde, eu! Quando fala, meu amigo, realmente mostra o que tem dentro do coração. Amigos, hoje é o dia de salvação nessa igreja. Amém. Deus está dizendo, é hora de você parar. É hora de você voltar ao primeiro amor. É hora de você deixar essa vida dura. Bota a música e chora, vamos terminar. Você quer terminar cedo hoje? Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, manhã de sábado do dia 24 de maio de 2025. Este é o professor Marcos Cláudio. Sou eu. Amigos, falei agora de quem? De Jacó. É sobre ele que eu queria terminar. Porque não importa muitas vezes como passamos a vida. O importante é como terminamos. Aquele homem, ele enganou. Aquele homem traiu. Aquele homem foi traído. Aquele homem roubou. Machucou. Foi machucado. Mas em um dia, lá no vale, como era o nome do vale? Jabote. Jabote. Ele teve um encontro com Jesus. E Jesus, ele toca nele. E quando toca, ele tem um ferimento, né? E agora, ele manca. E esse é o encontro mais esplendoroso e mais que eu vejo na vida real, é o encontro de Jacó com Deus. Sabe por quê? Porque imagine você, e quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que começar a imaginar algumas coisas. Jacó tinha saído sozinho, tinha lutado, passado a noite em oração. E eu não vou perguntar aqui quantos horas a noite toda. Não quero ser nem apedrejado aqui. Ele não passou a noite em oração. E Jesus o abençoou. E quando eu leio essa parte, eu imagino Jacó vindo. Acho que eu já falei sobre isso. Você já imaginou Jacó vindo lá do vale? E as pessoas que estavam lá olhavam. Aquele é Jacó? Não é Jacó não. Está castigando. Não é Jacó mesmo.
Olha como é Jacó. É mesmo, né? Rapaz, não é Jacó mesmo. Sabe por quê, irmão? Uma coisa eu tenho que levar para a minha casa hoje, e eu, você também. Quem é tocado por Deus, ele começa a andar diferente. Se eu estou andando, presta atenção nisso. Eu não estou aqui para aliviar a vida de ser ninguém, muito menos a minha. Se eu não estou andando diferente, eu não fui tocado por Jesus coisa nenhuma. Porque quem conhece a Cristo, quem está em Cristo, nova criatura é. E as velhas coisas, e as coisas passadas, as coisas que você se envolvia, as coisas que você fazia, as coisas que você comia, as coisas que você falava, elas estão aonde? No passado. Amigos, Jesus ele continua no capítulo 14, no verso 20 de Apocalipse, dizendo que ele está à porta, porque ele não desiste de mim. Ele convidou para a festa, sabe quem foi, Bruno? Foi os bons, mas também eu que sou mau. Amigo, pode ter pessoas aqui que já estão cansadas de sofrer. Posso estar olhando para pessoas aqui que não aguentam mais tanto sofrimento. Eu posso estar olhando para pessoas aqui que estão querendo desistir já. Desistir da sua família, desistir do seu emprego, ou pior, desistir até de Jesus. Hoje aqui nessa igreja é o vale onde Jesus vai te tocar. É aquele local onde a mulher tocou na sua veste. Toque em Jesus e você receberá o poder da plenitude em sua vida. Não queira brigar com seus anseios, com as suas dificuldades sozinho. E quando você está brigando, lutando, você vai se cansar, você vai se machucar. Jesus é um general de guerra que nunca perdeu uma batalha. Entrega essa luta para Ele, porque sem Ele, meu amigo, você não pode fazer nada, a não ser se ferir, se machucar e machucar outras pessoas. Chegou a hora de uma decisão. Para, Marcos, para de ser um cristão reborn. Um cristão que na igreja é de um jeito, na sua casa, onde você quer que esteja é outro. Tem que parar. Você tem que parar, meu querido. Sabe por quê? Porque naquele grande dia, quando Jesus perguntar o que é que tu está fazendo aqui, crente, criatura, você vai fazer o quê? Você vai enmudecer, porque você sabia tanta coisa que era para fazer e você não fez. Sabe por quê? Porque você queria ser o rei, o Senhor da sua vida. É hora de parar e abrir essa porta para que Jesus entre. Reine na sua vida, reine na sua família. E você seja mudado o seu caráter para o caráter de Cristo. Amém. Essa é a minha oração nessa manhã. Nós possamos nos conectar com Jesus e deixar essa vida dupla. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Você sabe. E verdadeiramente se render a Cristo Jesus. Amém. Para dessa vida de aparência e se volta ao Mestre enquanto é tempo. Está aí, senhoras e senhores, portanto concluída a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, essa manhã de sábado, dia 24 de maio de 2025, aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Albaruene, pelo professor Marcos Cláudio. Agora vamos ouvir a canção, mas não neste vídeo, pois gera direitos autorais, em um short. Valeu, Jesus!